Saudações, criptoanarquistas, cypherpunks e demais amigos da criptosfera. Sejam bem-vindos ao episódio número 2 do Cypherspace Podcast. Meu nome é Darwin, hoje eu tô aqui com o nosso host, o Spark, e estou também aqui com a nossa primeira convidada do podcast, que é a Gumo, do canal Random Anarchy e do grupo Anarquia e Libertarianismo no Telegram. Então vou pedir para o Spark e para a Gumo se apresentarem, começando aqui primeiro pela nossa convidada, primeiro as damas, né? Ai, obrigada. Então, eu sou a Gumo, eu sou dona do canal Random Anarchy, que é um canal focado em propaganda anarquista e unificação de todas as vertentes anarquistas como válidas. Meu canal aqui, Libertarianismo, é um espaço saudável de interação, de anarquistas ou não, né, mas sempre respeitando a liberdade de expressão e os temas sensíveis. Eu tenho aí 10 anos de anarquia e é muito bom estar conversando aqui com vocês hoje. Legal. Agora o Spark se apresentar. Bom, eu sou o Spark, também host aqui do Cypherspace e membro do Cypherpunks. É isso aí. Brabo. Então, bora começar aqui nosso segundo episódio. Primeiro episódio com convidado, né? E eu gostaria de começar perguntando sobre como que surgiu a vontade de conhecer mais sobre as outras vertentes anarquistas, porque você comentou, né, quando a gente estava aqui falando, aquecendo, né, comentou que você começou ali no anarcocapitalismo e aí depois surgiu ali o interesse em outras formas de anarquia. Queria saber um pouco mais sobre como que isso aconteceu. Então, né, como eu tava falando ali, enquanto a gente tava falando groselha, eu era liberal de direita, porque eu nunca gostei de socialismo, eu nunca gostei muito de coletivismo, e eu busquei formas de interações livres, né, econômicas e sociais. Só que daí eu comecei a perceber que eu tava progressista demais pro ambiente liberal de direita, porque eu não tenho nada contra maconha, gays, enfim. Só que quando eu ia conversar com as pessoas progressistas, já entrava na parte econômica que eu não gosto, que é da socialização dos meios de produção, toda aquela estética marxista. E eu acabei conversando com um amigo meu sobre isso, e ele falou que eu deveria ler Rothbard, ele estava lendo Rothbard na época, isso em meados de 2012, 2011, então era meio que tudo mato, né? Hoje em dia você tem pessoas para você chegar e fazer perguntas, na época que eu comecei, não. E aí eu comecei lendo os austríacos, entrei em grupos na internet sobre austro-libertarianismo, mas depois de muito tempo, depois de 5 anos ali debatendo os mesmos assuntos e a mesma ética e a mesma coisa, eu comecei a ficar muito entediada. E aí um amigo meu que era ANCOM, antes de ser ANCAP, né, ele era anarquista comunista, ele me falou sobre o Pierre Joseph Proudhon, sobre as formas de localismo, de municipalismo, sobre ele ter sido preso pela coroa de Napoleão por ter se oposto ao Estado. E que, na verdade, isso foi um equívoco, né? Porque ele não estava sendo exatamente contra a coroa de Napoleão, não foi uma afronta à monarquia francesa, foi uma afronta a qualquer tipo de Estado e governo. E dali eu comecei a cavucar, né? Então eu fui parar no Bakunin, eu fui parar no Stirner, eu fui parar até no Ted Kaczynski, lá no Manifesto Una Bomber, e eu percebi que o problema é o Estado, né? O resto é lifestyle. Eu costumo dizer que a anarquia, ela é um termo guarda-chuva. E aí você tem as pessoas dentro da liberdade anarquista podendo montar sociedades plurais, né? Eu não acredito em sociedades homogêneas, onde, sei lá, você gosta de comunismo, não quero te convencer a gostar de capitalismo. Você monta uma comuna, você vai lá plantar batata. É cada um, né? Sim, exatamente. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Você não acha que tem algumas vertentes... assim, a gente sabe que, pelo menos eu gosto de acreditar com vocês, que somos mais pro lado individualista da coisa, né? Mas algumas vertentes de anarquia, como o anarcocomunismo, por exemplo, eles querem abolir alguns comportamentos, né? Então eu tenho a sensação, às vezes, de que eles caem em um certo tipo de contradição ao querer regular o comportamento alheio. Então não sei qual que é a tua experiência em contato com o pessoal, né, que pensa mais pro lado coletivista da coisa, como que eles defendiam isso? Eu gosto de separar a anarquia dos anarquistas, né?
Gente que quer regular o comportamento das outras pessoas, você encontra em qualquer alinhamento. Você tem, por exemplo, o ANCAP, que ele quer porque ele quer te convencer que o capitalismo ele é incrível, maravilhoso. Você tem o anarcoprimitivista, que quer porque quer te convencer que morar no mato e ordenhar a vaca é incrível. Mas dentro da teoria anarquista, de todas as vertentes que eu já li até hoje, eu não encontrei nada substancial que dissesse que pra você ser um anarquista você tem que sentar porrada na cara das outras pessoas. Muito pelo contrário. Eu encontrei validação dentro das teorias dizendo de que se você quer sentar porrada na cara das outras pessoas pacíficas, você não é um anarquista, né? Você se intitular de algo não te faz ser esse algo. Eu posso falar agora que eu sou um cachorro, isso não vai fazer eu ser um cachorro. Então, tem muito anarquista chato por aí que de fato quer empurrar a visão deles goela abaixo. Mas eu também tenho experiências, eu sempre cito esse exemplo, né? Aqui perto da minha cidade existem comunas ancons, onde as pessoas, elas vão pra lá, elas moram lá, morar lá é de graça, né? Elas construíram várias casinhas compartilhadas, eles plantam coisas, e aí, tipo, eles vivem da plantação deles, o excedente eles vendem no mercado municipal, usam o dinheiro pra construir mais casinhas, pra fazer lá manutenção no coletivo. Isso é o verdadeiro anarquista, né? É o cara que tá vivendo no sistema dele. Eu não vou invadir a comuna dessas pessoas e dizer, ai não, porque olha, eu deveria ler Rothbard e gostar de livre mercado ou sei lá. Não, eles estão cuidando da vida deles, né? E chato tem até no movimento anarcocapitalista. Com certeza. É que já tive a sensação, o pessoal que vem falar comigo, né? Provavelmente eu só conheci chatos, eu devo ter tido um azar. Do pessoal querer dizer, não, você não pode usar um meio de troca, você não pode usar dinheiro, você não pode ter um negócio, você não pode ter uma empresa, você não pode, sabe, tipo, eu falei, ué, mas por que me impede, né? Isso é tudo com consentimento, né? Acho que a palavra-chave do anarquismo é consentimento, né? O pessoal queria que eu não tivesse relações com consentimento com outras pessoas, porque eles não gostam daquela relação. Então, é tipo, eu te pago X, e você faz Y. Daí os dois concordam, né? Apertam a mão e daí tá aquele meme, né? Do carinha fazendo um barulho autista assim com a camiseta do John. Isso aí é utopia, isso aí é exploração, tá ligado? Muitas vezes eu tive essa experiência na vida real, o que foi, assim, sensacional. Eu falei, caramba, o meme é verdade, né? Porque, assim, dentro de uma questão de viés, é claro que o Ancon, ele vai simpatizar mais com a teoria marxista, né? Apesar do Marx não ter nada a ver com o anarcocomunismo. Da mesma forma que você tem muitos ANCAPs que simpatizam com o Bolsonaro. Um caso aí de sei lá, Peter Ancapso, sabe? Tipo, dissonância cognitiva. ANCAPs com Bolsonaro. Oi? Dissonância cognitiva, né? Dissonância cognitiva. Você tem o ANCAPs com Bolsonaro, você tem o ANCONs com Marx. Então, dentro dessa questão de viés, você vai ter a pessoa falando, não, porque você não pode fazer isso, porque é uma exploração, porque eu não concordo e tal, mas aí é o viés pessoal da pessoa falando. Não que dentro das literaturas você vai encontrar, sei lá, que nem aquele memezinho, é comunismo porque Karl Marx diz que não pode usar iPhone. Você não vai encontrar um Bakunin diz que não pode usar dinheiro. Então, o pessoal, eles tiram conclusões em cima disso e tentam passar como se fosse a teoria original. É isso? O coletivo anarquista, eles enviesam mais para mais ou mais para menos dentro da própria opinião. É complicado você não ter viés. Porque eu tenho os meus. Sim, Todo sim. mundo tem. Tem uma espécie de viés. Mas o que eu gosto nas outras anarquias foram as leituras que eu fiz. Os outros anarquistas já não é um assunto que me apetece muito. Eu conheço... a maior parte das pessoas que eu conheço que são de anarquias coletivas, elas realmente são insuportáveis. E geralmente os coletivistas, eles têm um incentivo maior para passar por cima do consentimento, né? Para eles, o que importa ali é o bem-estar do coletivo, é não existir aquela coisa da opressão e hierarquia, né? E aí isso passa por cima até, na cabeça deles, do consentimento individual das pessoas que compõem aquele coletivo. Eu acho que isso se manifesta um pouco menos em anarquias individualistas, né?
Sim, sim, sim. É o famoso cala a boca que eu tô tentando te ajudar. Exato. Mas eu não me sinto oprimido, não. Você tá oprimido sim, porque, né, eu falo em nome do coletivo, você cala a boca e baixa a orelha. Exatamente. É claro isso. E aí vem também aquela lavagenzinha cerebral, né? Quando eu falo, por exemplo, dentro dos anarquistas de esquerda, eles sustentam muito a visão feminista. E eu falo, tipo, eu não sou feminista, não me identifico com o feminismo. E eles, tipo, não, mas você é oprimida. Eu, tipo, não, eu não sou, eu não me sinto oprimida, eu não tô nem um pouquinho oprimida aqui. Não, você tá assim, é que na verdade a sociedade fez você acreditar e você é uma conformista com esse sistema patriarcal. E eu, tipo, será que eu posso ter a minha opinião? Porque é você que tá me oprimindo nesse momento. Exatamente isso. É a contradição performática, né? Não, você é livre sim, mas, cara, eu tô falando que eu não quero ser feminista. Não, mas você é uma mulher independente, etc. Tal. É complicado, né? Esses caras perdem a credibilidade ao longo do tempo. E às vezes você fala, tipo, mas eu não quero ser independente, eu quero trabalhar pro empresário. Tipo, eu gosto do meu emprego. Eu quero trabalhar pro meu patrão e eu quero botar o prato do meu marido na mesa. Não, mas você não pode. Sabe que eu não acredito em patrão, né? Eu acredito em cliente. Então, assim, pra mim, cara, qual que é a chance do patrão e do cliente? É nomenclatura, igual a diferença entre lucro e renda, né? Nomenclatura. Sim. Daí, não, mas lucro do mal, renda do bem, né? De todo esse joguinho. Mas patrão é do mal, mas cliente é do bem, né? O cliente sempre tem razão, tem que defender o código do consumidor, né? Então, o cliente tem que ser, né, em primeiro lugar. Só que daí, não, mas o patrão é um babaca. Tipo, cara, o patrão e cliente é a mesma coisa, ele tá te pagando pelo teu serviço. Sim, Exatamente a exato. mesma coisa. Então, é complicado o pessoal criar essa arcabouço, assim, de amarras e conceitos que não Sim. agregam, né, porque a realidade é muito mais simples do que isso, né? Então, passar, né? O patrão, ele é meio que um cliente atrelado a uma fantasia, né? Aquela fantasia de que, o cara, eu estou acima do funcionário. Sendo que, tipo, no final das contas, o funcionário que ele finge, né? Que o patrão tá acima dele para ele ganhar o dinheiro dele. A partir do momento que aquilo começa a encher o saco, ele vai começar a procurar outros clientes, né? Outros patrões, para ir viver essa fantasia de hierarquia, como que eu posso dizer? Essa hierarquia que não é Arcaica, impositiva, né? né? É uma Uhum. adaptação de um modelo antigo que tinha de hierarquia pela força, pelo poder, né? Só que adaptaram isso para a parte consensual da coisa. E aí ainda existe esse resquício, mas no futuro imagino que o que a gente está vendo, né? O caminho que a humanidade está trilhando, é justamente de ter cada vez mais essa percepção de que o que existe no fundo são clientes e prestadores de serviços, ou vendedores, etc. Peraí, você tá me dizendo que isso tudo, então, é meio que a polêmica, não, que a gente criou aqui. Você tá me dizendo, então, que existe um certo fetiche de power play, que a galera paga para ter escravos, né, ou digamos, serviçais, né, e que tem pessoas que prestam serviço e além de prestar o serviço ainda fazem né, são atores, né, que fazem a outra parte do power play ali, ou até pessoas que gostam de ser submissas, né, e Pode daí ser. também estão nessa pelo prazer de serem mandadas. Pode ser, pode Agora é ser. complicado. Isso é uma conversa que eu tive com o Darwin no Telegram. Foi com o Darwin? Na verdade, nem foi com o Darwin. Aí, ó, eu confundindo as coisas. Eu tive com outro amigo meu no Instagram, né? Que da onde vem o conceito de direita ou esquerda? Vem ali de quando o Estado ele era monárquico, né? Você não tinha outras formas de Estado. E aí você tinha aristocracias. Então, se você ficou rico vendendo laranja, você continua sendo ralé, porque você não tem um título. Em consideração, um marquês ou um duque que tem um título, mesmo sendo pobre, ele vale mais do que você, porque ele é um aristocrata. Aqueles que sentavam à direita da mesa do rei eram aqueles que concordavam em manter as coisas como eram. Aqueles que sentavam à esquerda da mesa do rei eram aqueles que discordavam ou que queriam abrir espaço para ideias novas. Nisso surgiram os anarquistas, que foi um movimento social, não teve meio que uma fundação
oficial, né, das pessoas ali na esquerda da mesa do rei falando, não, a gente deveria, né, desconsiderar essas aristocracias. Aí vem o termo anarquia, que é o contrário da hierarquia, o an de contra e o arquia de hierarquia. E aí os anarquistas de esquerda falam pra mim assim, mas você é anarquista, mas você é a favor de hierarquia, patrão e funcionário? Não, eu sou a favor de contratualismo. Você não tem uma hierarquia com seu patrão, porque você não é submetido a ele igual você é submetido a um aristocrata. Você pode ir embora se você quiser. Você tem uma questão de contrato ali. Eu vou trabalhar pra você porque você tá me pagando, né? Exato. Eu concordo nessa daí. Sim. Eu quero fazer uma pergunta, então. Você comentou que a gente até mencionou isso, né, no episódio passado, ficou meio vago, assim, que as definições não batem, né? Até o Darwin estava comentando que ele tem esse movimento, né? Que é de pegar a galera, conversar e montar um vocabulário comum para todo mundo conseguir conversar. Cada um entende a palavra de um jeito. Mas que você comentou que uma anarquia, né, seria o ad oposto, né? E arquia vindo de hierarquia, mas uma hierarquia já é um tipo de arquia, né? Digamos assim, pela definição que eu tenho, pelo menos, né? Como eu falei, cada pessoa tem uma definição diferente, sei lá como que isso aconteceu. Uma arquia seria simplesmente um poder coercitivo, né? É quem manda em determinado, né, região ou grupo de pessoas, ou coletivo, ou algo do tipo. Você ter uma anarquia, ninguém mandar em ninguém, né? Então, não sei se... Acho que a definição de anarquia bate, mas a definição de arquia não. Não sei o que você acha. O termo anarquia, ele seria a ausência de hierarquias, né? Mas isso dentro de uma semântica onde você tem a hierarquia da opressão. Que foi um termo ressignificado depois, né? Foi um termo que teve toda ali uma reestruturação feita pelos austro-libertários, onde eles criaram as hierarquias naturais. Que é tipo, o seu patrão seria uma hierarquia natural, ele não tá te obrigando. O seu pai é uma autoridade dentro da sua casa e ele é uma hierarquia natural. Só que eu gosto de abolir esse termo da hierarquia, né, e colocar questões contratualistas ou sociais. Eu me submeto à minha mãe aqui dentro de casa porque ela é uma hierarquia natural e social. A gente reconhece, né, a parentalidade. Eu me submeto ao meu patrão porque eu tenho ali também uma questão contratualista. Eu não gosto de usar a hierarquia para denominar exatamente isso, porque é uma semântica que não pertence mais à nossa vertente, né? Com certeza. Eu acho assim, até a parte de familiar, né, que você comentou ali, você estar com seus pais, porque é vantagem estar com seus pais, por exemplo, né? A partir do momento que ele não faz mais sentido para você ou não faz mais sentido para eles, daí a galera do Rothbard já vai dar aquela cotoveladinha de cantinho, uma piscadinha de olho. Não tem obrigação nenhuma dos pais sustentarem a criança, né, por exemplo. Então o que acontece é que você faz por amor, né? Porque é vantagem também, tanto para a integridade da tua prole, né? Você quer que o teu... instintivamente você quer que o teu DNA continue sobrevivendo, né? E também para a criança é vantagem estar com os pais, porque além do apego emocional ali, né? Desses vários valores humanos, né, que ela tem, ainda é vantagem, né? Ser sustentado, coisas do tipo, né? Não só o valor econômico, né? Também tem os valores sociais e moralidade e coisa assim, e também a parte emocional, né? Sim, isso veio posteriormente com o Hoppe, quando ele fundou, né, o paleolibertarianismo, de que uma sociedade sem valores morais sólidos, dentro desse utilitarismo social que não viola a ética, ele traz uma sociedade mais forte, mais benéfica. Uma sociedade extremamente progressista, uma sociedade extremamente desconstrutiva de valores sociais e morais, ela tende a cavar o próprio fracasso a longo prazo. Bom que você comentou do Hoppe e dessa parte dele, né, comentar que a moralidade é importante, né, para criar uma sociedade, porque tem gente que interpreta isso como dizer, não, apenas uma sociedade com alta moralidade, né, com uma moral boa, uma moral cristã, digamos assim, vai ser bem sucedida. Então, se você não defende uma sociedade
com a moralidade cristã, você não é libertário. Então, eu já ouvi gente falando isso. E não que o Hoppe simplesmente disse, ó, você precisa ter uma moralidade. Ele não especificou qual é. Ele só especificou que tem moralidades que não tem mais sucesso, outras menos, né? E a galera interpreta como se fosse, não. Ou você tem essa moralidade forte do Hoppe, o Hoppe é cristão, não sei o que, não sei o que lá, ou você não é paleolibertário. Esquece né? Então tem essa divergência de interpretação, que é aquela mesma que os esquerdistas têm, de querer dizer, não, você não vai trocar sal por serviço dos outros. Não, mas o outro aceita sal por serviço dele. Não, isso aí tá errado. Ele tem que fazer serviço de graça, você tem que pegar as coisas de graça. É meio que a mesma ideia de, não, você tem que ser cristão, você não vai participar da sociedade. Eu falei, cara, mas é a minha sociedade que eu tô montando com os meus amigos, e a gente pensa do nosso jeito. Sim, você não tem que, né? Eu acho que isso acaba sendo... as pessoas acabam confundindo, porque, pelo que eu vejo, né, o Rothbard, ele falava estritamente do campo da ética, né? Ele falava só de um componente, um elemento que compõe ali a sociedade. E aí, quando tu traz a moral, que também é outro componente muito importante, eu acho que o que o Hoppe estava fazendo era justamente mostrar, ó, a sociedade não é feita de ética, ela é feita de ética, moral e talvez mais algumas outras coisas ali. Aí, cultura em geral, né? Porque essa questão os pais não têm obrigação nenhuma de criar o filho é uma afirmação referente única e exclusivamente à ética libertária, né? Ele não fala que não existiria, por exemplo, uma obrigação moral ou alguma coisa cultural ali, né? Os vizinhos olhar torto, falar, o cara que abandona a criança. É que se você foca muito na parte social e nos sentimentos complexos do que compõe o que é a humanidade, vai todo mundo sentar em cima de uma pedra e passar fome. Mas se você foca também estritamente no sentido ético e econômico, na vantagem e na desvantagem material, você cria uma sociedade decadente a longo prazo. E aí você abre mão da humanidade. Sim. Então, uma sociedade próspera, ela primeiramente não é homogênea, né? Como eu já havia dito, eu não acredito em sociedades homogêneas. E além de ela ser uma sociedade plural, a sociedade mais, como eu posso dizer, a sociedade mais próspera, ela vai ser aquela que consegue fazer um equilíbrio muito bom entre o que é cultural, o que é moral e o que é humano, e aquilo que é matemático, aquilo que é lógico, aquilo que é ético e aquilo que é econômico. Você tem pessoas felizes e alimentadas, né, ao mesmo tempo. Tudo acaba... o ponto certo sempre acaba sendo uma síntese, né, das coisas. Até porque o conhecimento está disperso pela sociedade, né? Então, quanto mais você conseguir pegar pessoas diferentes que pensam em pontos diferentes e conseguir fazer uma síntese disso, mais próximo do ponto ideal a gente vai estar, né? Porque tudo começou quando o macaco sentou embaixo da árvore e perguntou por que macaco é macaco. Sim, basicamente. Mas essa questão da informação dispersa, você ter não necessariamente pessoas que estão discordando, né? E daí você vou pegar o argumento e levar ele ao absurdo, né? Para explicar por que eu discordo, né? De que tudo tem que ser uma síntese de toda a informação. Digamos que você tem pessoas que querem tomar uma decisão por um grupo, né? Normalmente os problemas vêm a partir daí, né? É tomar decisão sobre recursos humanos. Então você tem 3 pessoas ali e um sugere, não, a gente tem que construir casas de madeira. Aí o outro diz, não, a gente tem que construir casa de pedra, né? E o terceiro diz, eu quero matar pessoas. Se você for fazer uma síntese das 3 coisas ali, né, você vai acabar alguém construindo uma casa de pedra e outra pessoa que mora lá, e o outro morto. Porque você chegou à média ali, digamos assim. Sim. Porque, a gente vai matar mais só um pouquinho, entendeu? Então, não necessariamente você precisa incluir as coisas ruins na síntese da coisa, né? Uhum. Então, você tem esse filtro que ele é mais, assim, caso a caso, ad hoc, né? Uhum. E daí, no final das contas, não é bem uma síntese da opinião de todo mundo que tem que guiar o negócio, mas é mais uma questão de consentimento, né? Se não quiser participar, só não participar. Você ter essa possibilidade de se desvincular de uma decisão errada. Uhum. Então, eu fico muito bravo quando isso acontece que a gente só tem esse sistema democrático, né? Que democracia representativa, elege uma pessoa, essa pessoa toma uma decisão ruim,
e eu pago o pato do cara que tomou a decisão ruim, sendo que eu nem votar voto, né? Então, nem cidadão daquela região geográfica eu sou, né? Mas tá afetando a minha vida. Por quê? Não foi uma decisão que eu tomei. Eu gosto de pagar pelos meus erros, mas pagar pelo erro dos outros é complicado, principalmente quando esse outro não é responsabilizado por esse erro dele. Ele toma a decisão, os outros pagam e ele não. Então, ele sempre vai tomar decisões ruins, ele não tem feedback correto, ele não tem... né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a democracia é muito mais utopia do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar como utópico, no sentido de ser a coisa ideal, né? Qual que é o extremo ideal de um conjunto de ideias, né? Então, não faz muito sentido a democracia nesse sentido, e também não faz muito sentido você tomar decisão coletiva baseada numa média, né? Também Sim, sim. acaba não se aplicando. É que eu não A quis... democracia Oi. representativa, ela é a mesma coisa que todo mês você depositar o seu salário na minha conta e esperar que eu compre a sua marca de danoninho preferido no mercado. Eu vou comprar pimentão e você não come pimentão. Sim. Perfeito. Te assalto na esquina, mas eu vou te dar um chinelo aqui de 15 reais. Ah, mas você me assaltou 50. Não interessa, tô te dando chinelo. Se não fosse eu, você não teria chinelo. Não é roubo, eu te dei um E eu chinelo. nem queria um chinelo, é isso. E eu nem precisava de um chinelo. Sim, sim. Ó, eu só queria dizer que quando eu falei da síntese era mais no sentido utilitário mesmo, né? Tipo, dentro daquilo que funciona para maximizar o bem-estar dos indivíduos dentro de uma sociedade e fazendo a síntese das ferramentas que melhor funcionam, né? Das informações ali que melhor funcionam. Porque essa ideia de média mesmo remete muito à democracia, muito a uma coisa mais coletivista. Dialética, né? Que passa por cima da ética. Não necessariamente era isso que eu tava querendo dizer. É só pra deixar. E essa média que você faz da sociedade dentro da democracia representativa, ela também vem com uma dose de hipocrisia, que eu acho que ninguém tem capacidade de admitir. Não ninguém, mas poucas pessoas têm capacidade de admitir. Que sai ali a estatística, né? Você tem tantos por cento da população brasileira abaixo da linha da pobreza e a gente deveria fazer algo para resolver isso. De fato, a gente deveria fazer algo para resolver isso porque a gente não quer ver pessoas abaixo da linha da pobreza. Mas se eu disser para você que a dona Regina, mãe de 6 filhos, de Caruaru, tá passando fome, que isso me comove, que eu tô perdendo meu sono de noite por causa dela, eu não estou, e ninguém está. Ninguém, por mais coletivista, comunista que seja, tá no meio do rolê ali com um copo de breja na mão, pensando, meu Deus, a dona Regina não comeu hoje. Então, a gente tem que focar nas necessidades dos seres humanos dentro do escopo de cada ser humano, senão a gente vai ser tudo um bando de dona Regina. Sim. É o que tá no nosso controle, né? Não o que tá fora, né? Então, a gente pode, digamos assim, qual que é a ideia principal é dar oportunidade de movimento social, né? Tendo que o movimento social no sentido de capacidade de poder de compra, né? Eu até acho errado classificar as pessoas em classes, né? De acordo com o dinheiro que elas têm no bolso. Já não faz sentido porque é o conhecimento que elas têm na cabeça, a capacidade de trabalho que ela tem que determina, né? Mais ou menos onde ela vai parar, o tipo de trabalho que ela sabe fazer, cada um vai ser único, e como que ela se encaixa na sociedade, qual que é a contribuição dela, qual que é a participação dela. Então tem vários fatores aí, né? E então é difícil você, até errado, né? Você pegar e botar todo mundo na mesma forminha, né? Esse modelo militar prussiano de educação que bota todo mundo na mesma forminha, né? Ao invés de a gente estudar trivium e quadrivium, estamos aqui, né? Botando continência para o professor dentro da sala de aula, né? Mas essa coisa de tentar botar a galera de forma uniforme, e não é nem uma questão de tratar todo mundo com igualdade. Não é nem igualdade de tratamento, é uma igualdade de... É uma equidade, né, digamos assim. O cara tem menos, então eu vou dar mais para ele para compensar. Eu tô compensando o quê? Entendeu? Mas Como que mede, aquele né? fulano lá... como que mede? Aquele fulano lá conquistou um monte de coisa, olha todas essas coisas que ele tem. Tá, mas foi mérito dele? Não foi mérito dele, foi mérito do pai dele. Tá, mas o pai dele foi lá, trabalhou, conquistou tudo aquilo ali, decidiu dar o de bom e do melhor pro filho dele. É certo você ir lá e roubar o pai dele, porque você, né, tirar as coisas do filho é roubar o pai que já morreu às vezes. Porra, é sacanagem, né? O pai se esforçou para dar do bom e do melhor pro filho. Então, assim, é errado você começar a pegar essa coisa que a gente até disse que é a personificação da inveja em formato de instituição, né? A institucionalização da inveja.
E começar a falar, não, é justificável porque o fulano tem mais que o outro, mas tá, daí que ele tem mais. O que a gente tá preocupado é a dona Regina lá que tá, né, sem oportunidade para conseguir ganhar pão dela. Tudo que ela vai gastar ainda paga uma caralhada de imposto. E tá usando dinheiro do governo, e tá se fudendo, e vai querer fazer troca, ela não aceita, daí tem regulação, vai abrir o negócio dela, chega o fiscal e bate nela, que ela não tem alvará. Então tem um monte de coisa assim, que ela nem vender bolo de pote não sei se ela consegue, e a gente fica puto com isso. Não é necessariamente a gente ir lá e dar o peixe para a pessoa, né? E também não é a gente ensinar a pescar. É a gente pegar o pessoal da marinha que tá ali com o barco estacionado, um fuzil apontado na cara de todo mundo, e tirar eles da praia para deixar a galera pescar. Então tem essa... o Estado está atrapalhando, não é que ele não está ajudando. Né? Você não atrapalhar, né? Exatamente, é sair da frente. E aí que entra também, né, nessa questão do porque o fulano tem muito, o outro tem pouco, a pergunta que nenhum socialista consegue me responder. Que é, tá bom, vou concordar com você aqui. Tem poucos com muito e muitos com pouco. Mas o quanto é ético possuir sobre o sistema socialista? Eu posso ter 2 casas, 3, ou é só uma? Posso ter 2 carros ou só um? E na minha família que tem 8 pessoas, cada um pode ter um carro, ou é um carro só para a família toda, ou não pode ter carro e todo mundo vai andar de ônibus. Eu posso ter 5 mil guardado no banco, ou 10 mil, ou não pode guardar, é só o dinheiro para você usar no dia, no mês, e não pode ter reserva. Enfim, o quanto é ético se possuir? Não, que tem que dar o básico, mas o básico é só comida? Porque hoje em dia, por exemplo, eu não sei viver sem internet. Internet é básico, a gente tem que dar um iPhone para todo mundo, ou não pode ter iPhone, todo mundo vai ter Samsung. É arbitrário, sim. É aleatório. Eles acham que sim, né? Na medida que a linha da necessidade vai aumentando, tu vai ter que dando cada vez mais coisa para as pessoas. Mas é difícil você lidar com o que é necessário, sabe? Tipo, todo mundo deveria ter o básico, mas o que é básico? Hoje em dia, água encanada, energia elétrica e comida não é só o básico, tem muito mais coisa que vai além desse básico, né? Sim. Bom, voltando lá então, a questão do... Eu lembro que tinha a ver com onde que estava a linha, né? Que separava o básico, o que é o básico, o que não é. E quem o que define, é a necessidade. Né? Quem que define o que é a necessidade, né? Eu acho engraçado porque os coletivistas, eles batem muito na tecla do valor trabalho, que seria algo objetivo, né? Mas para todo o resto eles são subjetivos, tanto faz. É necessário, então tem que dar para a pessoa, tá? Mas defina necessário, bote a fronteira entre o que é necessário e o que não é, tá ligado? E aí eles não sabem. Então para eles se deu na telha que é necessário. É necessário ter internet, beleza, dá internet. É necessário ter celular. Aí você dá lá um Samsung mais bostinha. Aí eles, não, mas é necessário tirar foto, então tem que ser um iPhone Pro Max, sei lá o que, né? E aí não tem essa necessário definição. Tudo que o vizinho tem, você ainda não. Exato. E aí tu vai escalando dá de vontade um jeito. de ter, olha, ele tem. Uma inveja assim que... Aí é complicado, né? Porque não tendo essa delimitação do que é necessário, é utópico. Não dá pra chamar de... Não é uma estrutura que eles estão propondo, não é um sistema, não é nada. É só um achismo, né? No final das contas. E a teoria do valor do trabalho, ela já não se aplica hoje em dia na modernidade, porque você tem, tipo... não, eu mereço ganhar mais porque me deu muito trabalho. Pô, mano, se eu sentar pra fazer uma boneca de crochê, eu vou demorar 2 semanas pra deixar o negócio pronto. Eu vou vender por 100 conto, porque se eu pedir mais, eu não encontro público pra comprar, né? Uhum. Em compensação, eu posso vender 3 fotos do meu pé aqui em 10 minutos e ganhar 500 reais. Uhum. Eu acho incrível como o OnlyFans refuta o marxista, cara. O OnlyFans é o ápice da refutação do marxista. Até o próprio leilão do livro do Capital não foi tão refutação quanto o OnlyFans. Porque, cara, teve o leilão da primeira edição, né, do Capital, lá tudo certinho, né, do original, e o preço do livro refuta a teoria que está escrita dentro do livro. Eu achei, cara, sensacional. Assim. Genial. Lembrando também, né, que para visitar o túmulo do Rothbard é de graça, mas para visitar o túmulo do Karl Marx é 10 euros. Exatamente. É a oferta por coisa, né? E outra coisa, né? É engraçado esse negócio da teoria do valor do trabalho, porque
teoricamente, se você tá aprendendo a fazer alguma coisa, né, vai te dar muito mais trabalho fazer aquilo e vai ser uma porcaria no final. Então, e aí quando você pega o jeito, dá muito menos trabalho e sai uma coisa muito mais útil, muito melhor, né? Então, segundo a teoria do valor do trabalho, o melhor é o primeiro, né? O mais valioso seria o primeiro, que é menos útil, que é menos aperfeiçoado, porém que deu mais trabalho para fazer, né? E aí é muito esquisito isso daí. Eu vou falar uma palavra que todo mundo odeia, que é meritocracia, cara. Você dá o valor pelo mérito, ele é muito próximo do que seria o valor do trabalho ali, mas é pelo que quanto que a pessoa acha que está colaborando, né? Pela qualidade do serviço, coisa assim. Sim. Mas não necessariamente tem demanda, né, cara? Uhum. Então, o que vai dar o valor mesmo é a troca, né? Só ver qual que é o valor que tem quando você troca, né? Porque você chuta ali um preço no meio do caminho entre o valor que você tem e o valor que a pessoa vê, né? E daí, se o teu valor tá abaixo do preço e para ela o valor tá acima do preço, vocês trocam, beleza, fechou. Essa diferença vai ser o valor que você criou na sociedade. Sim. E essa coisa de você se especializar e trocar é o que cria a civilização, no final das contas. Não só produtos e serviços, mas também como histórias, conversas, toda a interação humana é baseada em troca de informação, em quão agradável foi a conversa, se agregou valor para os dois lados, entendeu? Então, até as relações humanas, que eu acho incrível como a esquerda entende isso quando a gente está falando de psicologia, né? Está falando de relacionamentos, né? Ah, mas eu não sou preso com ninguém, né? Não tenho, né? Sempre tem esses argumentos, né? Das feministas, né? Ah, mas ninguém é dono de ninguém. Ah, show. Meu corpo, minhas regras. Porra, autopropriedade, cara, tesão. Ah, mas daí tudo que eu faço no relacionamento não é o que eu fiz para a pessoa, não fica com a pessoa. É coisa que eu tenho dentro de mim, é um reflexo do meu valor. Pô, legal, exatamente. O teu serviço é um reflexo do teu valor, pô. Legal, cara. E se a pessoa vai valorizar ou não, você vai procurar alguém que valoriza. Uhum. Muito bom. Isso se aplica também para todas as relações profissionais, eu não sei se ela sabe disso. Mas, assim, é incrível como ela é individualista, né? A feminista, ela é individualista quando se diz de relações pessoais, de liberdade social, né? Mas quando chega na liberdade econômica, por algum motivo, o movimento virou coletivista e cooptado pela esquerda e cooptado por pessoas que são, né, que estão defendendo regulação, estão defendendo dar todo o teu dinheiro para os velhos, né, ricos da capital, porque se eu comer insetos e dar dinheiro para eles, eles vão arrumar o clima também, né? Então tem uma dissonância cognitiva ali, que quando você passa do reino, digamos assim, do escopo, né, social para o escopo econômico, parece que a cabeça da pessoa pifa, ela para de funcionar. É bizarro, assim. É porque também eu vejo que muito disso vem da mentalidade do agente causador da pobreza, né? As pessoas, elas estão sentadas na tribuna da ONU se perguntando, tem 40 anos, o que é que causa a pobreza. Sendo que a pobreza, ela é o estado natural, primitivo de qualquer ser. Ah, mas a família Rothschild não passa fome há 875 milhões de anos. Tá, mas algum dia a família Rothschild precisou de um ser primordial que começou a construir fortuna e foi seguido pelos seus descendentes ao construir fortuna. A pobreza que um favelado, que a dona Regina vive, é apenas o estado natural de um ser que nasceu sem nada. Sim. Você tem que construir, né, a riqueza. Não é como se, tipo, todo mundo tava lá incrível, lindo, sem ter que sair na porrada com o leão, sem precisar subir na árvore pra pegar uma manga, cair de lá de cima, quebrar uma perna, né? Tipo, o mundo era perfeito. Aí ali no final do século XIX, fundaram a Revolução Industrial, o sistema capitalista, e de repente todo mundo ficou pobre. Não é assim. Sim. A natureza tá me oprimindo, né? Tá me obrigando a caçar e coletar. É opressão. Maldita natureza. E o pior é que o que acontece de fato não dá para capitalizar politicamente, né? Porque essa narrativa de que você tem direito a tudo, antigamente as pessoas tinham acesso à comida da terra, aquela coisa natureba e tal. Essa ideia ajuda a crescer o Estado mesmo, a capitalizar politicamente, até mesmo para cada político, assim, porque eles podem usar a narrativa de se não fosse tal entidade, tal pessoa, tal grupo,
vocês estariam bem. Aí vote em mim, ou me bote no poder, ou me apoie enquanto estou no poder para fazer com que essas pessoas parem de tirar sua riqueza natural, né? Porque se eles procuram uma causa para a Isso, pobreza, quer dizer que eles não acham que é natural, né? isso é abordado no 1984 do George Orwell, quando ele fala, né, que o governo ele gastava o excedente do dinheiro dos impostos da população para fazer guerra. Então eles destruíam esse capital fazendo guerra, o que fazia com que as pessoas ficassem em situação de miséria, né? Porque o dinheiro que deveria estar indo para comprar a comida delas está indo para construir bomba. Uhum. E aí o governo pegava e falava assim: ah, mas vocês receberam farelo de aveia hoje, graças a nós. Se não fosse a gente, vocês não teriam farelo de aveia. Uhum, exatamente. Baita livro, inclusive. Muito bom. Sim, muito. Quando eu li o 1984 pela primeira vez, eu meti na minha cabeça que todo mundo tinha que ler esse livro também. Eu comprei cópias para meus amigos, baixei PDF, enchi o saco de todo mundo. Da hora. Eu li esse Isso aí livro. eu, Eu li esse livro ano passado e esse ano eu emprestei pra minha mãe ler. Ela gostou também. Muito eu bom. ia comentar exatamente a mesma coisa, cara. Eu li o livro, a primeira coisa que eu faço é emprestar pra minha mãe. Ela mora aqui perto, né? E teve outro também que eu fiz a mesma coisa, que foi a Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Esse eu comprei um só pra ela. Então, Meu. A eu te dar um Revolta de presente. Atlas eu ganhei de um amigo meu do Twitter e eu preciso terminar de ler. Eu li metade, não terminei, porque ele é muito grande. Mas eu gosto muito dos Círculos da Distopias, eu gosto também do Admirável Mundo Novo, né? O Fahrenheit também é muito bom. Esses três, né, o Fahrenheit, o 1984 e o Admirável Mundo Novo, eles acabam tendo visões diferentes, né, de distopias. Até tem algumas contradições, digamos assim, mas se você for olhar mesmo a vida moderna que a gente tem, ele tá meio que no meio do caminho dos três, assim, não é de todo se jogar fora. O Admirável Mundo Então, Novo tem essa coisa da tecnologia tomar conta, a gente acaba sendo escravo, né, vigiado e tudo. O 1984 também, mas daí ao mesmo tempo um estado mais forte, outra tecnologia mais forte. Então tem essa. eu tenho uma teoria, né, que a gente está vivendo na Revolta de Atlas. O futuro é o 1984 e o futuro do futuro a gente vai acabar no Admirável Mundo Novo, né? Hum. Daí quando a gente chegar a nível Fahrenheit, a sociedade vai dar uma ruída, assim, e a gente vai renascer de dentro da liberdade. Tem tem também um outro grupinho, né, que é de. Vamos dizer assim, vem tudo em parzinho, né? As coisas, elas normalmente chegam em par. Toda vez que tem um ponto de decisão, né, um ponto de discordância, você tem um parzinho que nasce dali, né, um forkzinho que acontece. Então você tem, beleza, anarquia, né? Então você tem anarquia e estatismo, beleza. Aí dentro da anarquia, daí você tem coletivismo e individualismo, beleza. Aí dos individualistas você tem primitivismo e os caras são. Como é que Tecnocratas? o pessoal. Transhumanismo. Transhumanismo, isso, perfeito. Nós temos transhumanistas também. E daí, o que acontece? Tem os caras que dizem, não, tecnologia é bom para nós, né? Então, aí entra até até um pouco. Oh, caramba, fugiu o nome do Porto, né? Alexandre Porto. Uhum. Vou mandar desculpas para ele ter esquecido o nome aqui, que da chutação tá foda. Mas assim, tem o Alexandre Porto, né, que ele defende muito a questão do transhumanismo, né, de dizer, não, a gente vai usar a tecnologia e ela vai possibilitar que o ser humano, né, transcenda, né, o humanismo, né, que é o nome, né, isso, a humanidade, né, seja algo, né, melhor, né, algo melhorado, mais inteligente, que tenha capacidade de entender as coisas, que não vai tomar decisões ruins, né, vai tomar decisões melhores. Só que, assim, dentro da comunidade cypherpunk, a gente tem essa ideia de, cara, é uma ferramenta. A ferramenta na mão de quem tá muda completamente o sentido de como é que ela é usada, para que ela vai ser usada. Então, você tem, né, a questão da distopia usar para vigilância e a questão da gente criar ferramentas para defender a privacidade. Que a gente não acredita que a privacidade seja um direito, mas um serviço, né? Afinal de contas, né? Senão tudo é direito, daí você não pode ter direito sobre o serviço dos outros. Nós digamos que a privacidade seria um comportamento que você pode adotar,
né? E que a pessoa que tenta violar a sua privacidade, ela não está necessariamente violando a sua propriedade, né? Ela simplesmente está, né, indo contra a tua vontade ali e você que se vive. Né? A gente tem muito essa coisa do individual de, cara, ó, salvação é individual, é parte da privacidade. Mas tem sempre essa dicotomia. Então, a galera pensa assim, beleza, se uma guerra acontecer, né, o Einstein dizia, né, se a próxima guerra acontecer vai ser bomba atômica e a outra vai ser paus de pedras, né? Então tem essa coisa do anarco-primitivismo e do transhumanismo meio que estarem brigando por uma parada que é completamente irrelevante por situação atual, mas seria relevante no futuro, talvez. Sim, na verdade eu acredito que no futuro a gente vai ter essas dicotomias, elas vão bater de frente. E as sociedades que acompanham o processo tecnológico, né, elas prosperam. As sociedades que não acompanham, elas acabam sendo sucateadas, né? É um progresso que é impossível de não ser feito, porque ninguém que vive nos tempos atualmente, né, nos tempos modernos, ninguém em sã consciência abriria mão da tecnologia para ter uma vida pior, em comunhão com a natureza. Eu vejo que a natureza hoje, eu acho que a tecnologia hoje ela trouxe uma vantagem para a gente, que é o fluxo de informação. A gente não precisa mais centralizar a informação num governo, né, alguma figura de autoridade por regional, né, ou sindicatos, ou sei lá o que a galera chama, né, os cartéis que tinham antes, montar uma hierarquia para poder concentrar a informação, justamente porque a gente consegue mandar a informação para qualquer lugar do mundo, qualquer hora. Né, a gente só precisa ter, né, os contatos, conhecer, digamos assim, ir perguntando, né, fazer alguns saltos, né, de discovery, né, de encontrar as pessoas, quantos graus de distância está de cada pessoa, né? Mas você consegue chegar eventualmente a pessoas que têm, né, valores parecidos, que estão bem alinhados, ou que estão buscando algo que você tem a oferecer. Você consegue, né, ter essa prática também. E eu vejo que o futuro, imagino eu, se o Estado parar de interferir, ou se a gente conseguir criar uma solução que não precise, né, de centralização nem tecnológica, né, digamos, um servidor lá de uma empresa ou algo do tipo, a gente consegue montar uma gig economy, que seria, né, a galera fazendo os bicos, né, digamos assim, ou eu tenho meu serviço, mas eu não tenho um cliente fixo, tenho vários clientes que enchem a minha agenda, né, como muitos serviços já fazem assim, né, tipo psicólogo, coisa assim, dentista, eles terem essa coisa de você ter uma agenda com vários clientes e isso acontecer com todas as profissões, porque agora você tem uma informação muito boa de quem está precisando do seu serviço. Né? Você consegue atender a demanda inteira sem precisar perder tempo com venda ou perder tempo buscando, né, uma CLT da vida, daí período de experiência e daí os vários encargos e multas e custos, né? Então você teria o custo custo transacional, o custo de transação de informação está sendo reduzido. Então eu vejo a gig economy como algo que é um futuro com um iFood da vida, um Uber da vida, coisas que não tem funcionário. Você só tem a oferta e a demanda de forma muito pura. Eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, que é o seguinte. Como vocês separam, tipo, os elementos que compõem ali os sistemas filosóficos que vocês acreditam, que vocês veem que realmente pode ser aquilo que pode funcionar melhor, tanto para uma sociedade quanto uma vida individual? Porque a forma que eu enxergo, né, eu separo toda a realidade em 3 elementos, que são os indivíduos, os recursos e as ferramentas, né? E eu acho que independente de quão distribuída, de quão separada e dispersa pela sociedade estejam os conhecimentos, todos eles ficam orbitando esses 3 elementos. Uns olham mais para o indivíduo com relação à ferramenta, outros olham mais para a ferramenta, outros olham mais para o indivíduo e assim por diante, né? Outros mais para os recursos. E eu acho que no final das contas, os sistemas que eu sigo são mais nesse sentido, né? Separam nesses elementos. Como que vocês fazem? Vocês têm isso também? Eu separo as coisas entre o sistema econômico, né, que é muito importante, fundamentado através do livre mercado sem nenhum tipo de regulação, nenhum. Uhum.
Em seguida, o sistema ético, né? Onde eu utilizo a ética libertária, a ética hopeana, eu acho ela muito boa. E a moralidade cristã, né? Porque eu sou católica, então, como uma pessoa católica, eu vejo dentro da moralidade cristã, para mim, é a melhor moral que a gente consegue utilizar, até mesmo de forma não religiosa, para organização social. Uhum. Que tem bastante tempo, já, como posso dizer, já se poliu bastante ao longo do tempo, né? Você não precisa que a sua sociedade seja cristã para você poder ter um tipo de moralidade cristã, porque em sua consciência qualquer pessoa ocidental compreende, por exemplo, que não criar os seus filhos é errado, ou que fazer sopa de cachorro não é legal. Uhum. Sim. A questão da nossa cultura aqui, né, de ser muito influenciada pelo cristianismo, né? Que acabou criando com que a gente tivesse esses costumes que vêm de casa, mas a educação vem de casa, né? Então, eu sou ateu, mas a minha moralidade é muito próxima da moralidade cristã mesmo, porque eu fui criado numa família que é da igreja adventista, né, digamos assim. E era desde pequeno estudando, né, a Bíblia, era fazendo estudo bíblico mesmo, aí, fuçando, pegando livro de história, cruzando informação, coisa assim. Então a galera bem mais, digamos assim, eu arrisco dizer que os adventistas são os nerds da Bíblia, né? Que é o pessoal que vive estudando. A Bíblia de estudo é bem mais grossa, assim, porque ela tem... as páginas têm anotações de quais outras passagens falam os mesmos assuntos. Então tem um monte de referenciazinha, né? E você pega uma Bíblia de um adventista, tá cheia de caneta marca-texto e etiquetinha. Então, assim, é uma Bíblia de estudo mesmo, não ele não é um livro sagrado ainda, tem toda aquela reverência, né, de não vou lavar a mão antes de pegar a Bíblia, assim. Mas quando você pega uma Bíblia de estudo de alguém que, né, que vê a coisa como um livro com informação, né, e valoriza muito mais a palavra do que o objeto, né, que deveria ser assim, mas a gente sabe que a maioria não faz isso, acaba né, sendo realmente uma rabisqueira, assim, um negócio que, cara, eu acho incrível, você vai seguindo e o pessoal vai fazendo as ligações, né, e chegando a próprias conclusões, né, consegue compreender as várias interpretações, né, das várias vertentes, assim, né? Mas é coisa que, aí, ó, também a parte da cultura, né, que eu tive por conta dessa criação, é valorizar a busca pelo conhecimento, né, valorizar o estudo, né, valorizar a pessoa chegar às próprias conclusões, né? Então tem essa coisa da moralidade religiosa, né, que foi uma forma que a gente encontrou de conservar, né, esses valores ao longo do tempo. Então até através do folclore, né, através de música, através da arte, né, que o pessoal usa mesmo, acaba criando muito a identidade de um grupo. E hoje eu vejo que a gente tem essa liberdade de fazer grupos por linha de pensamento, não por família ou não por região que mora, né? Uhum. Então a gente acaba criando essas várias caixinhas na nossa cabeça e você tem um diagrama de Venn 3D com várias esferas dentro da sua cabeça, você está bem no centro, né? Uhum. Eles têm esferas maiores, esferas menores e todas a interseção ali, isso te torna meio que único culturalmente, né? Sim. Aí o máximo que a gente pode fazer numa civilização, porque não vai existir pensamento homogêneo, né? Por mais que a gente tente dizer, não, uma civilização com a moralidade cristã vai durar mais tempo, né? Dentro daquilo ali ainda vai ter discordâncias em coisinhas menores, né? Tem uma frase, eu acho que eu até falei no episódio passado, que a frase o diabo está nos detalhes, né? Uhum. Só que a palavra diabo já está errada, é diabolo, né? Que seria você ter a discordância, né? Você falar A, uma pessoa entender A, outra pessoa entender B. Esse di, né? É de dois, né? A discordância também é de dois, mas digo, é o antônimo de símbolo, né? Uhum. Então, você diz que as pessoas discordam nos detalhes. A frase, o diabo está nos detalhes, quer dizer, as pessoas discordam nos detalhes. Né? Elas não vão estar 100% alinhadas, nunca. Né? Sim. Então, é coisa que, beleza, você consegue montar desde que você esteja muito bem ciente de qual acordo que você está fazendo com a pessoa. Como é que você está redigindo o teu contrato, quais são as cláusulas. Então, aquela coisa do combinado não sai caro, a regra de ouro também não fazer acordo que não quer fácil para você, né? Que é essa política de boa convivência. Isso que é uma política de verdade, né?
Uhum. Faz mais sentido para mim não usar da violência, ter esse acordo com meus vizinhos, né, onde eu tenho essa especialização, trabalho e troca, do que eu sair usando da violência. Essa coisa de... essa é a moralidade de verdade. Então, se for pensar numa sociedade de leis privadas, a moral é simplesmente os termos em que você concordou nos seus contratos. Agora, Sim. se ele vai ter uma carga religiosa, cultural prévia, que você vai redigir ela para dentro do contrato, né? Você vai pôr isso em contrato, é outra história. Mas é o contrato que vai definir qual que é a moral daquele acordo. Então, as relações, né, dentro do contratualismo, da nossa sociedade de leis privadas, elas são definidas e muito bem acordadas antes, por escrito, inclusive. Uhum. Eu sou ignóstico, né? Não é nem agnóstico nem ateu, é uma outra coisa. Que a diferença é basicamente que eu não sei dizer o que é Deus, portanto eu não afirmo nada sobre isso, né? Sobre esse assunto, que é nem que eu acredito, nem que eu não acredito, nem que eu não sei se eu acredito, se existe ou se não existe, etc. Eu não sei do que eu estou falando sobre. Mas de qualquer forma eu também enxergo que a moralidade ocidental, a cultura ocidental, incluindo ali cristianismo, catolicismo, tudo acabou sendo muito positivo, foi se polindo de uma forma que deu muita luz ao indivíduo e mostrou, né, para as pessoas, para a sociedade, um outro ponto de vista que é mais individual mesmo. Você pega, por exemplo, religiões orientais, ainda são muito coletivistas, né? Tem umas que olham para o indivíduo, mas sempre o foco, né, o ponto central sempre é no coletivo, porque ela meio que serve justamente como uma cola, ela se coloca como uma cola social mesmo. Não que o catolicismo e o cristianismo não seja, mas essa segunda acaba. O catolicismo, o cristianismo acaba por falar também muito sobre com relação a condutas individuais, sobre a vida da própria pessoa, para a pessoa e não necessariamente para o coletivo, né? Eu acho isso bem interessante. É que a moralidade cristã também ela não depende tanto do lado místico. Se você pega uma religião oriental, por exemplo, que fala, japonês não pode casar com branco. Pô, uma parada meio escrota, né? De segregação, assim, tal como não pode. Se você tira o lado místico do porque não pode, né? Tipo, o hinduísmo, né? Não pode comer vaca porque a vaca é sagrada. Se você tira o lado místico, você não tem nenhuma utilidade disso dentro de uma sociedade. Uhum. O cristianismo, ele consegue construir uma coisa que eu acho muito importante na sociedade, chamado senso comum, né? Por que é escroto um cara de 45 anos casar com uma menina de 15? Uhum. É uma questão de senso comum cristão, de tipo, você vai estar tirando vantagem de uma situação que até pode ter um certo nível de consentimento, de envolvimento ali e tal, mas mesmo que você tire a mística da religião, você consegue perceber que não é uma situação produtiva, né? Não é uma situação positiva. Entendi. Assim, eu tomo muito cuidado com o utilitarismo, porque se você pegar o utilitarismo no sentido puro dele, né? Tem até a piadinha do South Park, né, que a gente gosta de mencionar, que o Butters, ele solta uma frase totalmente utilitarista para criticar as meninas, que tá uma guerra, né, das meninas contra os meninos na escola, né? E ele solta uma frase que eu acho sensacional, que descreve o utilitarismo numa paulada só, que vocês usam maquiagem e perfume porque são feias e fedem. Então, no sentido utilitarista, a maquiagem e o perfume só existe porque as pessoas são feias e fedem. Elas servem para as pessoas pararem de feder e ficarem bonitas. Mas não, você sabe que tem pessoas que são cheirosas, que são bonitas e que mesmo assim usam maquiagem e perfume. Então, o utilitarismo, ele esquece que a vaidade, né, é um impulso humano. Ele esquece de olhar o lado, digamos assim, vaidoso, né, da coisa. Ele não vê que o ser humano faz coisas em vão, sim, porque deu vontade. Porque o ser humano é livre, ele faz o que ele quiser. Então tem essa do lado que o utilitarismo não enxerga e que é interessante, assim, você pegar o pensamento utilitarista e levar ao extremo, você chega na mesma conclusão que o Butters, né? Uhum. Exatamente. Sim, realmente, sua visão é muito interessante. Bom, eu acho que o Spark ele vai ter um compromisso, né? Deu aqui os 10 minutinhos. Vamos então nos encaminhando aqui pro final. Então vou pedir pro Spark falar os links, as coisas que ele gostaria que
visitasse, né? Então tá. Então, assim, eu recomendo pro pessoal, né, que tá aí ouvindo a gente, que dê uma olhada lá no site do Cypherpunks mesmo. A gente tem alguns documentos que a gente traduz, né, da comunidade gringa. No nosso canal a gente sempre mostra alguma novidade, alguma coisa que está saindo, vulnerabilidades que aparecem no software, para quem administra um servidor de software. A gente tem ferramentas também que o pessoal pode usar para proteger a própria privacidade, para ficar um pouquinho mais anônimo na internet, né, para evitar ter dor de cabeça, ter stalker, ter gente, né, na porta da casa, porque assistiu o IP, né, faz igual aqueles bêbados no trânsito, né? Então é bom o pessoal ficar esperto, que tem várias ferramentas lá, os VPNs, coisas divertidas assim. A gente também tem, então, todo o material traduzido no site, é cypherpunks.com.br, Cypher com PH, né? Igual do Cypherspace aqui. E eu acho que os livros que a gente mencionou durante o podcast são uma ótima recomendação, né? Tanto 1984, quanto Fahrenheit, quanto o Admirável Mundo Novo, quanto o Revolta de Atlas, Ayn Rand, né? A fonte também é legal. Então, esses são os autores que são mais de ficção, né? Mas são bons, ilustram muito bem, né? Para você conseguir refletir sobre a futura sociedade, né? Ficção não é de todo ruim, não, né? Não necessariamente você vai ficar lendo um livro técnico para sempre. É bom ler um livro de ficção e ainda aprender alguma coisa, né? Exatamente. Essas minhas recomendações. Beleza, então, e Gumo, quais são os links, os canais, as coisas que você gostaria que as pessoas seguissem? Então, no meu canal do Telegram, @randomanarchy, tem os PDFs dos livros citados. Então pode procurar lá, pode me chamar no privado também, quem não estiver conseguindo achar. O link do grupo é @anarquismobr no Telegram também. E é isso. Se inscreve lá e dá uma conversadinha lá, sempre bom fazer novos amigos. Beleza, vou deixar os links todos aqui na descrição, então o pessoal que quiser acessar, vai estar bem fácil aí. Então, esse foi o episódio de hoje, a gente se vê novamente semana que vem, e até o próximo episódio.